E aí, galera, beleza? Dando continuidade, então, a gente viu na aula passada, né, mesmo que tenha ficado um pouco turvo a ideia, mas é muito simples, quer dizer, propriedade para investimento é propriedade, a gente já viu, quer dizer, terreno ou edifício, ou parte de edifício, ou ambos, né? Então ele já deu o direcionador para nós aí, a gente já entendeu, aí ele vai dizer mantida pelo proprietário, ótimo, perfeito, pelo proprietário, ou pelo arrendatário em arrendamento financeiro, que a gente vai ver isso mais à frente. O que significa? Para oferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas, e não para, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, nem vai ser para uso, então você já descarta a possibilidade disso daí ser imobilizado, já era, nem vai ser, né, para venda. Se não vai ser venda, logo não vai estar no nosso estoque, né? As imobiliárias, via de regra, como eu já falei para vocês, elas têm esses bens aí em seu estoque para venda, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender. Propriedade para investimento. Então, coloquei ali bens imobilizados, mas são bens imobilizados no sentido de serem imóveis, né? Terem corpo físico, tangíveis, né? Mas só dois, e só esses dois que a gente já tinha visto no slide anterior, quer dizer, terrenos e imóveis, aí ele chama de edificações ou edifícios, tá? Tá aí. Então, já enquadramos, já sabemos mais ou menos ou quais são os elementos que vão fazer parte dessa propriedade para investimento, perfeito, ótimo, ninguém vai ter dúvida em relação a isso. Não se enquadram no conceito imobilizado, mesmo a pessoa se colocou ali bens imobilizados. No conceito de imobilizado segundo o CPC 27. Não vai se enquadrar no 27. Esqueça o 27 aqui. Por quê? Porque nós estamos investindo, é um investimento propriamente dito, tá? Com duas finalidades. Qual é a finalidade? Aluguel, tá? Aluguel ou valorização. Aí nem se não vai ser ou não é, não se enquadra, não se usa na produção ou no fornecimento de bens e serviços, ou para essa finalidade. Você não vai usar, tá? Não vai usar. Não adianta, não é para uso. Não vai usar. A finalidade dela é basicamente oferir renda. Ou se você não ofere renda através do aluguel, você vai, né, valorizar aquele imóvel. Vai haver uma capitalização, querendo ou não, você gostando ou não, né? Vai haver um aumento do valor pela valorização do mercado, ou valor justo. Por isso que a recomendação é utilizar o valor justo. Não utilizar mais o valor de custo. Por quê? Porque o valor do custo é aquele que fica lá imóvel, parado, só vou reconhecer se um dia eu vender. Além de que sofre depreciação. Aqui não, aqui eu não vou me preocupar muito com isso. Aqui a finalidade é exatamente o investimento, investir, oferir, obter uma renda, valorizar, ou ambos, né? Vamos ver no próximo slide o que é que ele diz pra gente. Tá aí, ó. Já está dizendo aí, ó. Propriedade para investimento. As propriedades, né, para investimento são mantidas para obter rendas ou para valorização do capital ou para ambos. E por isso classificadas no subgrupo, já está falando, ó, subgrupo. Às vezes quando dá as emboladas, tá, galera? Não liga não. Subgrupo investimentos. Dentro do ativo não circulante. Morreu. Você não tem mais nem o que discutir, já era. Então aí já sabemos onde vai ser classificado. Ele já está dizendo no ativo não circulante, lá no investimento. Se é investimento, significa que eu estou tentando, né, ter uma percepção de obter alguma valorização, capitalizar alguma coisa que não seja no fluxo, né? Lógico, vai ser no curso ordinário sim, porque tudo numa empresa tem o seu curso ordinário, mesmo que isso aí não faça parte da atividade fim, né? Mas assim, do meu ponto de vista, está resolvido o problema. A gente já viu aí, ele já está dizendo o que é. Então, por isso a propriedade para investimento gera fluxos de caixa altamente independente
dos outros ativos mantidos pela entidade. Então, mais uma vez, é uma das coisas mais importantes em contabilidade, a individualização do bem. Lógico, dentro de uma visão holística, tá? Dentro de uma visão holística, galera, a gente tem que ter a cabeça boa. Numa visão holística, a empresa funciona como todo, é como o nosso corpo humano. Qualquer coisa do seu corpo humano começa a falhar, até mesmo quebrar um dedo do pé, o dedo da mão, você não funciona bem. Você não vai conseguir produzir ou gerar os mesmos resultados ou vai conseguir fazer as mesmas coisas. A empresa trabalha numa visão totalmente holística, ela é um todo. Mas aí você está vendo que, preste atenção, mesmo que eu consiga gerar, né, você vai conseguir individualizar os fluxos de caixas referentes a essa propriedade para investimento. Né? Mesmo que você consiga, entenda sempre que a visão é holística. Quando eu vou produzir receita, é a totalidade da empresa funcionando em conjunto. Mas aqui, olha só que bacana, ele está individualizando, assim como quando a gente estava estudando, né, o ativo intangível, a individualização é uma das coisas mais importantes, a identificação daquele elemento enquanto elemento contábil, enquanto item do ativo intangível. Aqui da mesma forma, quer dizer, ficou fácil de entender, quer dizer, os fluxos de caixas devem ser gerados pelaquela propriedade de investimento que você adquiriu, a empresa adquiriu. Né? Aqui eu falo você, ou quando você entenda quando é você no sentido da empresa. Tá? Você em sentido de empresa. Então, isso distingue as propriedades para investimentos de propriedades ocupadas pelos proprietários. Acabou. As propriedades ocupadas pelo proprietário, via de regra, galera, vai fazer o quê? Ó? Produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou uso de propriedades para finalidades administrativas, gera fluxos de caixa que são atribuíveis não apenas às propriedades, mas também a outros ativos usados no processo de produção ou fornecimento. O que ele está querendo dizer é que quando eu estou utilizando determinado item como ativo imobilizado e quando vai gerar esses fluxos, né, não é apenas aquela propriedade em si que está gerando, é tudo aquilo que está lá dentro sendo gerado. Se eu tenho uma fábrica grande, é tudo aquilo que está sendo produzido dentro dessa fábrica. Não é o imóvel, o item imóvel só. Né? Não é somente esse galpão que eu tenho, ou essa indústria, essa fábrica que eu tenho. O todo dela produzindo, as máquinas, as pessoas, todo mundo lá trabalhando, produzindo receita. Né? Produzindo receita. Já a propriedade para investimento, ela é individualizada, ela está conseguindo produzir fluxo de caixas. Né? Até porque fica, se eu tiver 10 propriedades, né, para investimentos, 10, vamos supor, 10 lojas nesses, né, nesses pontos comerciais que hoje em dia muita gente está produzindo aí, criando, né, construindo e tal. Vamos supor que eu tenha 10 em pontos diferentes da cidade, por exemplo, enquanto empresas. Aqui eu estou falando eu como se fosse empresa, como se eu fosse uma grande empresa, especial empresas SAs. Em cada ponto desse vai ser gerado os fluxos daqueles bens individualizados. Ou porque você está capitalizando qualquer coisa relacionada a obter uma renda aí, você está obtendo renda, ou porque está tendo a valorização natural do ambiente. Entendendo que nem todo imóvel valoriza, tá? Você for, dependendo da localização onde você for comprar, você sabe que existem localizações na sua cidade, na sua região, que são boas, outras são ruins. Eu já dei N exemplos aqui de desvalorização. Né? No meu caso particular, eu passei uma boa parte da minha vida morando, né, à frente da minha casa, dava na lateral de um cemitério. Né? Dava na lateral de um cemitério. Os quarteirões onde essa lateral do cemitério abrangiam, as casas tinham, valor, né, tinha valorização menor do que as casas que estavam um pouco mais à frente, apesar, né, para você entender. E era um bairro nobre, apesar de ser um bairro nobre. Era um bairro nobre aqui de João Pessoa. Mas veja que engraçado. Aí você ia para 2 quadras à frente, 2 quadras à frente, quando já saía ali da vista desse cemitério, as casas custavam bem mais do que a minha casa. Quer dizer, a casa dos meus pais, né? Então, para você entender como funciona,
Quem comprasse uma casa, 2 quarteirões, saindo ali da beirada, né, do cemitério, ganharia um excelente, né, seria um excelente preço. O meu Jesus, né, assim, meu falo porque que é do meu, são dos meus pais, também é meu, mas a gente teve dificuldade da época dessa venda, a troca de um apartamento, mas você entender como funciona. Mas as empresas tendem a o quê? Tendem a investir nesse tipo de coisa. Aí veja só o finalzinho para a gente terminar. O CPC 27 ativo imobilizado aplica-se à propriedade, né, própria ocupada pelo proprietário. E o CPC 06 aplica-se à propriedade ocupada pelo proprietário mantida por arrendamento como ativo de direito de uso. Lógico que a gente tem que olhar aí as revisões de cada CPC, né? Essas coisas também vão ter alterações também lá no CPC 06, beleza? Agora quais são exemplos? Não sei se meu slide ele ficou, acho que saiu um pouquinho aqui do esquadro, mas não tem nenhum problema não, tá certo? Então, exemplos. Terreno mantido para valorização. Pronto. A gente não tem nem mais que estar se desgastando. Se for para valorização, galera, a gente já sabe, tá? E ele já está dizendo, não vai, ó, não para a venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Pronto. Não é utilizado para a venda. Então a gente não vai se preocupar. Sendo terreno para valorização, propriedade para investimento. Aí vai o segundo caso, ó, terrenos mantidos para uso futuro, né? O futuro uso correntemente indeterminado. Então, se o uso for indeterminado desse terreno, gente, então acaba que o terreno ele acaba o quê? Ele acaba incorrendo na linha A. Ele vai ser mantido para valorização também. Acabou. Mas para sua finalidade não é uso? É lá no futuro, onde eu não sei quando eu vou utilizá-lo. Tá certo? Então acaba incorrendo na linha A novamente. Tá? Aí ele fala o seguinte, ó, edifício que seja propriedade da entidade. Se a propriedade é da entidade, a propriedade é minha. Então, se a propriedade é minha, eu adquiri, é minha, acabou. Tá ok? Ou que seja, olha só, ou que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Significa que você arrenda sobre a forma operacional enquanto arrendador, mas você não perde a propriedade. Por isso que ele mantém. A gente vai ver isso melhor quando estiver falando sobre arrendamento mercantil, CPC 06. Então a gente não vai se preocupar muito com isso agora, tá? Meus amigos, está tendo política aqui perto, péssimo. Graças a Deus a gente não faz parte desse mundo político. E tem que suportar. Tá me desconcentrando um pouco, mas vamos continuar. Tá aqui, ó. É difícil que seja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Mesmo caso, basicamente, do anterior. Foi desocupado, mas aquilo ali é exclusivamente arrendamento o quê? Operacional. Arrendamento operacional lembra muito o contrato de aluguel. Você nunca vai perder a propriedade sobre aquilo. Você vai perder somente num momento específico, enquanto o contrato tiver durabilidade, da posse. Tá certo? A posse fica com outra pessoa, mas né, esse edifício é seu, pertence ao proprietário, ao arrendador. Tranquilo? Então, ótimo. Aí veja só o último caso. Desculpa a tosse, vamos lá. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Pronto, gente. Matamos os casos específicos aí, tá? Ficou muito, mas muito fácil. Muito, mas muito fácil. Tá tendo uma buzina aí, parece que o cara tá... tá? Um gado aí, sei lá o que diabo é isso, pelo amor de Deus. Política. Mas tá aí, gente, os casos específicos. Temos o terreno valorização, terreno que não sabe quando vai ser utilizado, edifício que é propriedade, né? Exclusiva lá da empresa, né? Edifício desocupado, mas que a intenção é apenas o arrendamento operacional que lembra o aluguel. E por fim, a propriedade que esteja sendo construída, mas ela vai ser construída para ser propriedade para investimento. Pronto, encerramos essa nossa primeira parte, tá certo? Tem poucos segundos apenas. Nos encontramos então no próximo vídeo. Valeu, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.